Opa! E aí, Casey? Opa, boa noite, gente, tudo bom? Vamos fazer uma live hoje sobre o uso do BIM para casas, né, para residência unifamiliares. Espero que vocês gostem e aproveitem o conteúdo que a gente vai trazer hoje com o pessoal da Projeto Estrutural Online. Vamos esperar eles entrarem na live aí para que a gente consiga chamar eles para conectar. Enquanto isso, se quiserem ir interagindo aí, mandando perguntas, qualquer coisa. Hoje o assunto é novamente BIM, porque BIM é a tecnologia de entrada, né, para todas as outras tecnologias. Então a gente gosta muito de tratar sobre esse assunto, tratar sobre BIM. E hoje a gente vai falar sobre BIM voltados para residência unifamiliares. Muita gente acha que BIM é só para grandes obras, só para grandes construções, e na verdade não é. Opa, Opa, e Thales, aí? acho que estou com um pequeno bug aqui. Não Aí, tô te agora vendo aí ainda. travou. Tá conectando. Legal. Agora. E aí, como é que tu tá, Guilherme? Maravilha, boa noite. Tudo bom? Tudo Então, ótimo. quem vai participar da nossa live de hoje aí é o Guilherme, da Projeto Estrutural Online. Ele que vai falar um pouco sobre BIM aí, mas um caminho um pouco diferente. A gente está acostumado a falar de BIM para grandes obras, em grandes construtoras, e o que a empresa do Guilherme tem é que ela trabalha com BIM para residências unifamiliares também, né? E aí a gente vai contar, ele vai contar um pouco hoje sobre como é o trabalho dele e como ele consegue tirar benefícios do BIM para essas pequenas obras, né? Então, deixar tu te apresentar aí, Guilherme, para o pessoal. Show. Bom, boa noite a todos que estão escutando a gente. Eu sou o Guilherme Feijó. Eu sou um dos fundadores da Projeto Estrutural Online com a engenheira Ana, minha super parceira aí, co-founder, ela que é a idealizadora desse projeto, dessa nossa startup. A Projeto Estrutural Online nasce de um desafio, de atender primeiramente os arquitetos, né? A Ana, como engenheira, casada com arquiteto, amiga de arquitetos, ela visualizou ali uma mega oportunidade que era prestar um serviço diferenciado para arquitetos, com atenção, respeito ao projeto arquitetônico, fazendo a verdadeira conversa e compatibilização, né, para valorizar todas as partes. E aí, nisso, ela me convidou para entrar na Projeto Estrutural Online por justamente eu ser arquiteto. Mas não para fazer projeto arquitetônico, mas para trazer a visão do arquiteto para dentro dos projetos complementares. E ali, em 2017, a gente começou essa história de fazer a Projeto Estrutural Online, na época só com projeto estrutural, somente com projeto estrutural, e depois foi entrando os outros complementares, elétrico, do sanitário, gás e ar-condicionado. Bom, no início, quando a gente começou a trabalhar via distância, que foi essa nossa história ali em 2017, que além de sacada de atender arquitetos, teve a sacada de atender à distância, né? E por que não atender todo o Brasil com projetos personalizados? E em meados de 2018, a gente começou a cair de cabeça no BIM. Então, assim, a gente já tinha uma breve noção do que era o BIM, né? A AutoQI, que é a nossa parceira de software, já estava começando a trazer essa cultura para nós, através da tecnologia deles. Mas a gente começou efetivamente a estudar e dizer assim, ok, agora a gente vai fazer projetos desta forma, nesta metodologia. Daí o Júlio, que é o nosso BIM Manager no escritório, ele fez uma pós muito legal, que eu fico aí de dica já para o pessoal que está escutando. É uma pós da Unileia, ela é uma pós que dá para fazer à distância, que é em gerência de BIM. E ali foi um marco muito importante, porque nessa pós ele aprendeu o seguinte. E, bom, primeiro, BIM não é um software, BIM é uma metodologia, BIM é um conjunto de tecnologias, né, como a de vocês da Constructing, soma nessa história. E outra sacada foi o seguinte, que a melhor forma de tu integrar o BIM no seu escritório não era começar comprando software, mas era fazendo o mapeamento de como vai ser essa metodologia para trazer o software adequado. Mas ok, nós na Projeto Estrutural Online começamos aí pelo caminho contrário, começamos pelo software, né? Como eu disse, começamos pelo caminho mais difícil, mas tudo bem.
E aí a gente começou a evoluir muito no aspecto do BIM. Um ponto muito importante aí da nossa história foi que, além de a gente focar em atender arquitetos, né, tá, no B2B, a gente focou em atender projetos de residências, projeto de casas, que foi uma outra sacada da Ana, né, a co-founder da Projeto Estrutura Online. Percebeu assim, cara, ninguém quer trabalhar para casa, ninguém quer focar em projeto de residência. Geralmente os escritórios de engenharia estão mais focados em, atender obra grande, galpão, indústria, prédio, casas também, mas assim, a casa não era a prioridade do escritório. E para nós, o projeto de residência é a prioridade do escritório, tanto que a gente botou um limite de atendimento de porte, a gente é um pequeno porte, até talvez 4 pavimentos, ok, porque a gente também entendeu que isso trazia previsibilidade de prazo para o escritório, né? A gente, e um processo mais redondo. Daí veio a pergunta, mas tá, vamos se dedicar ao BIM, se esforçar tanto para trabalhar para projetos de casas? E é o que todo mundo pergunta para nós, mas tanto esforço, né, para o projeto de casa, para implementar essa cultura, essa tecnologia? E eu digo que sim, cara. É incrível. Pois é, né? Isso a gente escuta muito do mercado, né? Todo mundo fala em BIM e a gente tem cases de uso de BIM e tudo isso, cara, mas é só obras grandes, né? De grandes construtoras, grandes empresas usando BIM. E é muito interessante tu trazer essa visão pra gente, né? De como que tu tá utilizando o BIM em residências, né? Em obras pequenas, que normalmente são construtoras pequenas que também estão trabalhando com projeto em BIM. Como tu está levando essa tecnologia e até tu trazia aqui para a gente também um pouco dos resultados que isso está gerando, né? Que tu me comentaste, que eu achei muito interessante. O primeiro aspecto interessante é assim, que a gente, por trabalhar em BIM, a gente está possibilitando que os escritórios parceiros, primeira coisa, né? Eles possam entregar um projeto em BIM. Vamos supor que o escritório parceiro venha no CAD com SketchUp. O pessoal diz assim, mas vocês trabalham em BIM e eu só trabalho com CAD no SketchUp. A gente diz, tá tudo certo. Então, primeiro, a gente parte do teu 2D. Segundo, o SketchUp também é um programa com metodologia BIM. E, inclusive, a gente consegue fazer a incorporação do projeto estrutural e de outros complementares dentro do modelo do SketchUp. A gente até comprou uma licença do SketchUp para fazer isso, porque daí a gente ajuda a fazer essa ponte para o escritório de arquitetura. E aí, o primeiro ganho foi, eu me lembro de um projeto que a gente fez ainda foi em 2018, e o pessoal pegou e colocou a estrutura junto no modelo 3D, era um projeto do Pablo Vailate de Penha, e era uma edificação, agora não me lembro se era geminada ou geminada com 4 apartamentos. Mas era um prédio de pequeno porte, e aí quando houve a interposição da estrutura com o modelo do SketchUp, a gente visualizou algumas questões de beiral e marquise que estavam gerando incompatibilidade com o estrutural. E que lá na obra ia dar um erro. Não é que não ia funcionar, mas ia sair da plástica que o arquiteto tinha definido, né, no partido arquitetônico dele, né? Ia ferir a beleza que tinha sido definida. E aí a gente, e agora como é que a gente faz? E aí foi ajustado os níveis usando o modelo BIM dentro do modelo arquitetônico do SketchUp, e ali deu um resultado que, assim, já o primeiro ganho, né? A arquitetura foi respeitada. Isso é o máximo que a gente define sempre aqui dentro. Sim. Então, tu teve, nesse caso, tu teve um ganho o ganho de cuidado, né? De tu conseguir estar lidando com diversos projetos e achando a melhor solução. Né? Porque poderia simplesmente aquele problema ter parado e a solução ela não ter ficado na etapa de projeto, e sim na etapa da obra, e quando a solução não é definida em etapa de projeto, a gente não tem controle, né, sobre aquilo qual solução vai ser levada. E aí pode ser que não seja a solução mais econômica, pode ser que não seja a solução com o melhor aspecto estético, e pode ser que fique totalmente fora do contexto em si da obra, né? Pode ocorrer uma falha e outras coisas muito piores. Então, olha, esse ganho aí de tu conseguir discutir essas coisas em projeto. Bom, mas é um projeto de uma casa, não é um projeto grande, mas olha, já tem um ganho financeiro só nesse processo de definição aí muito interessante. Tem um outro ganho financeiro que eu lembrei de um outro caso, que eu acho que até eu citei contigo quando a gente fez uma breve conversa, que ocorreu numa obra que é no litoral, e aí nesse município ali do litoral tinha umas condicionantes
para a colocação do sistema individual de tratamento de esgoto. Né? Então, era fossa, filtro e sumidouro, porque não tinha rede de coleta pluvial também. Então, ok, mas tinha algumas restrições ambientais impostas até pelo município que tem que ser seguidas, de afastamento do próprio sistema em relação às divisas. E tá, ok. Aí foi feito o projeto, né? Colocado ali fossa e filtro, tal, etc., e sumidouro, já estava com o projeto estrutural pronto, etc. De repente, quando a gente foi fazer a compatibilização entre estrutura e do sanitário, encontramos uma incompatibilidade. A sapata estava batendo num dos elementos do sistema. E aí, é o típico de coisa que não ia aparecer no 2D, porque na hora até do projeto não apareceu, né, quando estava sendo lançado. Aí, na hora de compatibilizar, olha só a interferência. Geralmente, uma interferência dessa só ia ser vista lá na obra. Às vezes, não ia ter problema nenhum. Chegava, empurrava um pouco ali o sistema um pouco para frente e resolvia. Mas como a gente tinha muita restrição ambiental e isso dava restrições de afastamento, etc. Ou seja, a gente não tinha espaço para mover a fossa filtro sumidouro. Não para frente, assim, resolvido. Então a gente teve que achar uma solução que era levar para a garagem. Agora pensa, obra feita, piso concretado, piso cerâmico já assentado, chega lá e o que a gente faz? Nós vamos ter que levar o sumidouro para dentro da garagem. E aí, bora romper tudo, né? 20 mil reais, às vezes, aí de prejuízo, dependendo da situação. Exatamente. Então, a economia de uma obra residencial, olha a economia que gerou, né? Sim, isso está falando de uma obra pequena, né? E aí, cara, fora prazo, fora ter que quebrar, fazer de novo, pô, essa questão de tu conseguir visualizar o problema antes, cara, é muito bom. E trazer isso para o projeto residencial, né? Para o projeto que está sendo usado para todo mundo. E um dos pontos até que eu quero que tu fale, assim, qual a relação hoje que vocês têm de custo do projeto em BIM com relação a outros escritórios? Né? Porque, obviamente, vocês têm ganhos executando esse projeto em BIM, tem um custo um pouco mais elevado de software também, mas que tu comente um pouco sobre a produtividade de fazer esses projetos em BIM, né? Obviamente, tem um caminho de aprendizagem, mas isso se recupera rapidamente. E também comente sobre questão de custo, né? Projeto em BIM versus teus concorrentes que não executam em BIM e como teus clientes têm enxergado isso, como as construtoras têm enxergado isso, como isso tem refletido no teu dia a dia com o pessoal. Bacana. A questão da produtividade, né, o projeto em BIM, ele não é tão rápido quanto fazer um projeto em 2D que o papel aceita tudo. Né? Então, o papel aceita tudo, ele vai ser mais rápido nem só por causa do desenho, vai ser mais rápido porque você não pensa nas soluções, né? Então, o projeto em BIM, ele tem que ser um pouquinho mais lento, porque você gasta mais tempo pensando na solução efetiva, né? No BIM, realmente, a gente constrói pela primeira vez no modelo 3D, né? No modelo BIM, na verdade, no modelo 3D seria ainda sem todas as informações, mas no modelo BIM, a gente, pela primeira vez, olha a obra como ela deve ser. E ali, às vezes, começa a aparecer incompatibilidades que geralmente apareceriam quando? Lá na obra. E às vezes tem que parar, voltar, rediscutir, volta às vezes para o pessoal da arquitetura, às vezes tem que fazer um ajuste, vai para frente, às vezes tem que talvez tomar uma decisão cliente. Então o projeto talvez vai ficar um pouco mais lento para quê? Para a obra ser mais rápida. Então esse é o ponto. O ganho realmente é na obra. Então a gente tem um parceiro, por exemplo, que é um construtor de São José dos Campos. Então ele conheceu o nosso trabalho. A gente já deve ter feito 4 obras, projetos para obras que ele executou. E ele conseguiu fazer uma obra de médio para alto padrão num tempo de 8 meses, a execução, num Alphaville lá em São José dos Campos. E por que isso se deu? Né? Se deu porque ele tinha projetos em BIM que foram exaustivamente pensadas soluções para uma obra mais rápida, né? Ou seja, para não ter incompatibilidades lá. E claro, ele também teve competência, ele traz tecnologia para dentro do parque fabril dele ali, mesmo para casas. Ele traz toda a tecnologia, como tecnologias que vocês da Constructim oferecem, para obras residenciais. E isso tem ajudado ele a fechar mais obras e num valor até um pouco mais alto que o mercado cobra. Sim, pô, que legal. E com questão de discussão de projeto com os clientes, como vocês têm interagido com isso, por estar lidando com o projeto em BIM ali durante a execução desse projeto? Como que fica a facilidade de estar se comunicando com o cliente através do projeto em BIM?
para residências, né? Que a Pô, gente sabe legal. que é um cliente diferente, né? O cliente de residencial, ele é um cliente que ele quer participar de todas as etapas, ele é um cliente que ele quer enxergar. Isso deve ter um ganho representativo também para os seus clientes, né? Bacana. Até alguns clientes ficam extremamente impactados quando a gente oferece o modelo 3D da estrutura, elétrico, hidro, tudo a gente chama de o raio-x da obra, né? Porque tu vê a obra como se fosse um raio-x vendo cada elemento da infraestrutura. E um cliente também lá de São José dos Campos chegou assim, ó, meu Deus, mas vocês têm isso na construção civil, né? E ele, quando ele viu o modelo, porque daí a gente bota um QR Code na prancha do projeto, esse QR Code vai para a obra, e a pessoa pode pegar um tablet, um celular e passar o QR Code, e ele vê o modelo 3D. E aí o pessoal da obra tem usado para tirar dúvidas, às vezes, que no 2D não consegue entender direito, né? E aí o cliente ficou muito impactado por ter essa solução. Além da realidade aumentada que a gente começou a introduzir agora, que por causa do BIM fica bem fácil de fazer, né? Claro. E com respeito ao tempo de projeto, mesmo assim, nós tínhamos tido um tempo estimado de 30 a 45 dias para fazer os projetos complementares. Porque geralmente, quando o projeto chega em nós, a obra está muito já no ponto para iniciar, né? Então, a gente tem que ter uma otimização e a gente tem trabalhado nisso para acelerar. Quando a gente foi fazer a implementação do BIM, não, realmente a gente ficou mais lento, claro, né? Mas depois do processo de aprendizado, a gente realmente conseguiu pegar um time melhor de projeto e fazer uma previsibilidade aí de 30 dias, fazer um estrutural, e aí mais 15 dias para complementar o elétrico e hidro compatibilizados, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar, eu acho um prazo bem campeão, pode falar a verdade, se entregar um projeto em 45 dias, compatibilizado, exaurido todas as dúvidas, impedindo esses precalços que podem gerar aí prejuízo de 10, 20, 30 mil reais na obra, então é rápido. Claro, claro. E tem toda a questão dos quantitativos, né? Para o pessoal poder ir para a obra, ter acesso aos quantitativos, poder gerenciar a obra de uma maneira melhor. Eu acho muito legal essa democratização da tecnologia indo para as casas também, para o pessoal poder ter acesso a quantitativos mais precisos, né? Poder comprar os materiais de forma muito mais precisa, porque casa ainda mais, né? Tu tem teus materiais são mais contados, ou seja, pô, eu vou fazer o banheiro ali, eu tenho que ter a metragem quadrada correta para poder comprar as peças, tem que ter a metragem correta de piso, metragem correta que vai ser utilizada para fazer de reboco, ou enfim, todos os materiais e insumos. E isso vocês conseguem também, né, tá inserindo, ou seja, no projeto hidráulico ou no estrutural, todos os quantitativos, todos os pontos vocês conseguem estar inserindo isso ali dentro do modelo BIM, né? O BIM, ele realmente trouxe esse grande benefício que a gente até vai ter um passo a mais que a gente vai dar aqui no escritório, que a gente, aqui na empresa, que é o arquitetura com dados, né? Então, o que ocorre? Não que eu não tinha lista de quantitativos antes, né? Tinha quantitativos de todas as disciplinas, mas ela era muito só apenas orientativa, né? Então, agora, por exemplo, a gente consegue, assim, com firmeza, dizer assim, não, pô, assim, essa lista de materiais aqui do sanitário, ela vai fiel, essa aqui do instalações elétricas vai fiel, porque realmente a gente, assim, não usa também, né? E essa é uma dica para quem está escutando e trabalha com projetos em BIM, não faça gambiarra no software BIM, né? Então, nossa, e hoje eu trabalho tanto tempo também com softwares de várias linhas, eu sempre lembro, assim, que às vezes a gente tenta tomar um passo mais rápido no projeto, né? Pô, mas se eu fizer assim, vai no SD vai aparecer corretamente, né? E às vezes tu vai olhar lá no 3D, o modelo BIM, as coisas estão uma para cima, outra para baixo. Então, assim, não faça gambiarra. É duro no início, porque, assim, realmente fazer ele real, ele fica mais lento no início. Mas depois que tu aprende, que você pega a manha, aí a tua lista de materiais, aquilo que tu vai entregar para o cliente é muito fiel, né? E o cliente, ele observa isso. O cliente final mesmo na obra, para ele impacta muito. Exato. Eu gosto muito desse pensamento de pensar no cliente, né? Enquanto está executando, mesmo seja o projeto ou seja na obra, né? A construção civil, a gente precisa pensar mais no cliente, em fazer uma obra bem feita, para que isso possa ter uma durabilidade maior, para que o cliente seja mais feliz, né, com aquilo que ele está recebendo. Porque, na verdade, uma casa, o cliente que está adquirindo uma casa, ele está adquirindo ele está investindo normalmente o dinheiro inteiro dele, ou às vezes dinheiro que ele nem todo o dinheiro que ele tem num bem
é a compra mais importante da vida, né, de uma família, das pessoas. Então, dar seriedade para projeto, para que aquela obra seja bem feita, para que aquilo seja bem executado, para que as pessoas possam morar cada vez melhor, né? Porque um projeto bem executado, uma obra bem feita é qualidade de vida para as pessoas, né? Uma casa que não vai passar umidade, que o projeto vai ter bem executado, que se for preciso executar uma manutenção no futuro, ela vai ser feita da melhor maneira possível. Então, construir bem, né? Com certeza passa pelo projeto. Isso que vocês fazem de desenvolver o projeto em BIM para residência tem que começar a ser visto por outros escritórios também, né? Isso tem que começar a virar lei, né? Isso, tem que virar vocês, lei, tem que virar vocês costume. sempre vão estar na frente, né? Mas isso o BIM tem que se repercutir não só para obras gigantes, mas para todas as obras. E hoje no Brasil a grande maioria das obras são obras pequenas, né? A gente tem uma quantidade muito grande de construtoras pequenas no Brasil. Então a gente precisa que realmente essas tecnologias cheguem no pequeno construtor, que o pequeno construtor comece a lidar com elas, comece a agir, né? Nós da Construtim temos alguns clientes que trabalham com obras pequenas que já levam a digitalização da construção, né? Fazendo fotos com a câmera 360, dando acesso para o cliente, fazendo com que aquilo seja uma experiência melhor. Eu costumo falar, a gente tem que estar muito atento hoje na experiência do cliente voltado para a construção civil. Porque normalmente as empresas que fazem a disrupção dos setores não são vinculadas àquele setor que elas estão entrando e disruptindo. Então, olha, se nós que estamos nesse setor não começarmos a dar atenção para os nossos clientes e mudar a forma com que a gente faz as coisas e tentar agir de uma forma diferente, pô, daqui a pouquinho vai vir alguém de outro setor, seja do setor automobilístico, ou seja de outro setor mais industrializado, e vai olhar para esse setor e falar, olha só, esses caras aqui não estão atendendo bem os clientes, vamos entrar lá porque isso aqui é uma puta oportunidade de mercado, e eu vejo isso muito como uma coisa que eu acho que talvez aconteça, viu, no futuro. Então a gente tem que começar a se dar conta que a gente precisa sim cuidar mais dos nossos clientes, fazer o projeto melhor, mais bem feito, revisar tudo para que na obra a gente não tenha problemas, para que a gente consiga ter cada vez uma construção com um menor número de problemas. E o BIM é uma oportunidade porque também tem a questão do as-built no posterior, né? Como é que a obra realmente foi executada e essa atualização para o cliente ter o modelo 3D também depois no seu manual de obra. Hoje eu estava conversando com um engenheiro que é de Portugal, ele entrou em contato com nós pela internet e ele queria fazer uma parceria com nós para as-built. Ele até chama de telas finais lá em Portugal, né? A palavra em português que eles chamam, o as-built. E aí você entendendo o que era o negócio dele, não, qual é o negócio dele? Primeiro, ele oferece um serviço que ele pega em 2D e transforma em BIM. As construtoras acabam contratando muito isso, que eu tô com um negócio lá em 2D, eu preciso ver em BIM para melhor gerenciar a minha obra, né? Uhum. E o outro serviço é depois pegar e sugar os dados de volta para atualizar os projetos, né? Não necessariamente ele está em obra, mas a equipe de obra e trazendo essas informações de volta, né? E ele está lá em Portugal e ele diz assim, não, mas ainda tá lento aqui a obrigação do BIM. Assim, obras grandes já tem, mas as obras pequenas ainda não está acontecendo, ou as de médio porte, né? Então, é uma oportunidade muito grande para quem está entrando no mercado, quer se renovar, começar a estudar metodologia, não apenas software, né? Estudar na metodologia, porque o nível de oportunidade é internacional, né? Tem muito, e é uma linguagem universal do BIM, né? Ela vai para a metodologia é única, a forma de pensar é única, a forma de trocar ideia. E aí, somando, você perguntou, né? Como é que isso facilita para a gente trocar ideia com os parceiros, né? Uhum. Se isso melhora ou não melhora, e melhora muito, né? Então, assim, como o BIM não é só apenas software, né? É uma metodologia, na verdade, de colaboração e troca de ideia, então isso soma as ferramentas que a gente usa. Por exemplo, o Loom, que é uma ferramenta de vídeo, não vídeo chamada, é uma ferramenta de vídeo, onde a gente vai lá, grava uma dúvida, por exemplo, para o nosso parceiro, mexendo o modelo em 3D, mostrando as dúvidas e mandamos de volta para ele como se fosse um link do YouTube, muito prático. Para quem não conhece ainda, o Loom é LOM.com. Ferramenta animal para troca de informações rápida.
usando bem. Tu grava um vídeo da tela ali, mostra, aponta pro cara onde é que faz. O teu rosto aparecendo, quando tu faz. Ele acabou, ele já gera o link, nada de ficar editando, é muito rápido. E para troca de ideia a gente tem usado muito, porque o BIM é isso, é troca, né, de conversas, compatibilização, é as duas equipes, arquitetura e engenharia, por exemplo, né, tá conversando muito, e depois obra, engenharia, obra e arquitetura também, né. Por exemplo, o pessoal da obra, a gente tá em Santa Catarina, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vem com dúvida, e aí não atendemos, claro que a gente atende. O pessoal vai lá, faz vídeo da obra, né, e aí tem até a ferramenta Constructinha aí para facilitar mais ainda a vida nesse sentido. O pessoal traz a informação e a nossa equipe dentro do escritório vai lá, tira dúvida e eventualmente até faz um loom depois para encaminhar para o pessoal da obra e, cara, não fica dúvida. E depois a questão do BIM, o modelo IFC, né, que ele é universal, então se os escritórios tudo realmente estão trabalhando no IFC, aí mesmo fica uma festa, né, porque daí a troca de informações fica mais leve ainda para realmente fazer a compatibilização. Então ajuda muito, né? Exato, exato. Você tem informação para poder vincular com tudo que é lado e trabalhar com tudo que é coisa, né? Então, isso é um dos grandes pontos, né, de estar integrando esse tipo de tecnologia. É a tecnologia mãe, né? É a tecnologia que vai começar, que vai alavancar a obra, que vai tornar a obra um pouco mais digital, um pouco mais acessível para que todo mundo se entenda e que o projeto saia cada vez melhor, né? Então, esse é um dos pontos principais, né, do BIM e um dos pontos que a gente deve considerar na hora de contratar um projeto. Pô, vamos contratar um projeto. Ele não é em BIM, o escritório não trabalha com BIM, as pessoas não estão enxergando isso ainda. Opa, já vamos ficar atentos aqui, porque o BIM ele deve sim daqui para frente ser uma ferramenta integradora, com certeza, para que todo mundo consiga seguir e sequenciar. E aí eu vejo um ponto muito bacana, assim, né? Que o BIM é uma ferramenta que permite tu compatibilizar com outros projetos e ter essa fase de comunicação no pré-obra, né? Inclusive, tem uma startup que depois eu quero, inclusive, que tu conheça, Guilherme, que é a ConstruFlow, que ela faz ConstruFlow, gostei do nome já. Faz compatibilização na fase de projetos, né? Ajuda as equipes a se comunicarem durante a fase de projetos. E aí, o que a gente faz na Constructeam, né, ajuda as equipes de diferentes disciplinas, tá, a estarem com o olho na obra, né, olhando a obra de maneira transparente, de maneira precisa, e que possam resolver aqueles problemas que surgem em obra, seja de logística, seja por algum item que não necessariamente foi resolvido na época de projetos, e que possam resolver esses problemas de maneira mais fácil e digital, né? Ou seja, diretamente pelo Constructeam, onde a pessoa pode resolver os problemas ali, e esses problemas que são resolvidos durante a etapa de execução, eles podem ficar no histórico das obras das construtoras, para que depois elas possam consultar e ver qual o maior número de incompatibilidades, se foi entre projetos, se foi problema de projeto, de execução, se foi problema de comunicação entre os diferentes stakeholders, e começar a avaliar seus fornecedores, inclusive começar a avaliar como a comunicação está sendo gerada dentro da própria empresa, dentro das próprias companhias que estão envolvidas para fazer um empreendimento, para construir uma residência, um prédio, um apartamento, seja o que for, né? É muito importante essa questão de comunicação. Enfim, tu mesmo disse aí que os teus projetos, o pessoal acaba aproveitando muito durante a execução, né? Isso que é o importante também, de ter informação para que as pessoas aproveitem, para que as pessoas consigam... quanto menos dúvida tiver lá na obra, menos errado vai sair. Menos incomodam, né? Menos voltam com problema. Não é incomodar, né? Voltam com problema, né? Porque se na verdade voltaram com problema é que o projeto não estava adequado, né? E tu sabe que assim, existe um ditado antigo que diz, a pessoa da obra nem abre projeto. Aí hoje eu penso assim, realmente, estão abrindo porque verificavam que o projeto, né, antigamente, ele não era assim tão fiel com o que acontecia na obra, né? E agora o projeto, ele é fiel com o que vai acontecer na obra. Então, um pouco também da cultura dessa mão de obra não estar utilizando o projeto, porque realmente, às vezes, a coisa não era a realidade com o que acontecia de praxe, né?
E aí até quando tu perguntou assim com respeito de custos de projeto, né? Uhum. Se dá para cobrar melhor, né? O projeto BIM, se ele já é visto o valor dele. Então, só para te dar um exemplo, eu não tenho medo de abrir nossos preços, inclusive quem quiser pode entrar no nosso site, tem um simulador lá dos nossos preços, eles estão abertos ao público, e a gente gosta de trabalhar nessa linha de transparência, e a gente começou no início, em 2017, cobrando R$ 4 o metro quadrado estrutural. Era muito barato, mas era tão barato que tinha gente que mandava e-mail brigando com a gente, mas era uma estratégia de entrante naquele período, né? E a gente chegou a cobrar R$ 3,50 no projeto. E hoje, por exemplo, né, depois de 3 anos fazendo a entrada do BIM, também se tornando uma startup, aumentando a equipe, né, estruturando, mas o BIM, principalmente nessa história, a gente, dependendo do projeto estrutural, se ele tiver o hidrossanitário, aliás, se ele tiver também piscina e contenção, ele pode chegar a bater a R$ 13 o metro quadrado da obra toda, né? Em geral, vai ser R$ 9,60 a R$ 10, vou botar R$ 10 só para ter uma escala, né? E se tiver também contenções ou piscina, ele vai ser um pouco mais caro, mas vê que a gente chegou a dar um salto de praticamente triplicar o valor que a gente cobrava, né? E ainda tem os outros projetos complementares, o elétrico do sanitário, que vão ter também seus valores. Quem quiser, projetoestruturaonline.com.br, tem lá o nosso simulador no site. Entrou, já tem para clicar o botão. Pode ir lá simular, e aí você vê os valores de todos os projetos que a gente cobra. Mas assim, houve realmente um ganho para a gente cobrar. Agora, se o cliente ele já vê esse valor, alguns já procuram porque querem um BIM. Então, o BIM está começando a se popularizar. Alguns ainda não enxergam o valor, daí a gente tem que trabalhar isso. E aí a nossa missão, membros da construção civil, né, de lutar pela construção civil e também de chegar e argumentar. Olha, por que isso aqui é melhor para você? E fazer um trabalho de argumentação, não apenas projetar, né, mas ir lá e mostrar para o cliente, ó, tu vai ter esse ganho aqui. Veja esse case, vai lá e conta um case, que nem esse que a gente contou hoje, se tivesse que locar o sumidouro depois com a obra pronta e por causa da incompatibilidade com a sapata, R$ 20.000 aí de prejuízo. O cliente enxerga o prejuízo. Pagou o projeto. Já pagou o projeto, né? Na verdade, tem literatura que aponta que o projeto em BIM ele pode representar um ganho de 10% a 20% do valor total da obra. Então, até no nosso simulador a gente faz essa matemática lá, mas a gente usou 7%. Mesmo assim, o valor fica bem significativo. Então, assim, cara, é incrível. E tu tem que trazer esse número para o teu cliente. Tu tem que chegar para o cliente e mostrar primeiro o valor da obra para ele. Porque a gente faz mais ou menos o cálculo pelo CUB, né? E depois, essa é a grande dica, né? Mostra o valor total da obra. Depois, olha, com projetos em BIM, é isso aqui mais ou menos que tu vai economizar sem ter as famosas incompatibilidades, as cagadas que acabam acontecendo, né? Na obra, né? E aí o cliente vê aquele valor. Pô, então lá, 300 mil, depois ele vê aqui 15 mil, e aí ele vai ver o teu projeto lá, sei lá, quanto é que vai estar dando, no máximo 15 mil, vai estar dando 7, 8 mil no total, com todas as disciplinas, dependendo do valor que tu pratica, mas mesmo assim ele vai ser impactado. O teu valor vai ser menor do que o valor da obra e vai ser menor do que o valor da economia que ele vai ter em BIM. E esse argumento nós temos responsabilidade de levar para o cliente. Claro. E esse cliente da residência, ele talvez seja um pouco mais difícil de entender, né? Mas pode ter certeza, depois que ele for impactado, isso acaba repercutindo para outros, né? Ou seja, eu fiz minha casa com o pessoal da construtora X e quem fez o projeto foi o Projeto Estrutural Online e foi muito bem, e foi isso, e foi aquilo. Então, isso acaba repercutindo, né, para outros clientes, né? Outras pessoas, com certeza repercute positivamente dentro do cenário. Mas, isso aí. Obrigado. Tu tem mais algum case aí de uso do projeto em BIM que gerou economia em alguma obra ou que algum cliente te ligou e tu conseguiu, enfim, detectar algum problema? Eu podia ter selecionado mais, eu tinha que ter falado com a Ana para trazer mais, porque ela que está na equipe de projetos, hoje eu estou mais na equipe comercial, né? Hoje eu estou totalmente fora de projetos, né? A gente se separou, a importância do escritório também se dividir as atividades, né? Não é todo mundo faz tudo, né? Claro. Mas eu lembro muito desse case ali. Contei aquele que eu falei do encontro da Marquise, fazendo essa entrada estrutural. Tem um case muito legal que aconteceu com o escritório de São Paulo,
E também, eles, quando conheceram o nosso serviço, a gente foi lá e mostrou o que a gente fazia. Olha, a gente pega e faz essa compatibilização, essa entrada da estrutura no SketchUp, né? E eles assim, pô, sério? A gente pegava e redesenhava todo o estrutural antes. Eles pegavam prancha por prancha, desenhavam peça por peça para poder fazer a compatibilização com a arquitetura. E aí a gente acelerou absurdo essa etapa do escritório deles, porque nós pegamos, né, com o modelo BIM e fazemos essa entrada, né? Então, isso foi um case bem legal, onde a gente impactou um parceiro arquiteto por justamente trazer uma solução que acelerou um processo do escritório deles. Que legal isso. Muito bom, muito legal. E até uma coisa que eu vou falar para o pessoal aqui, a gente está lançando, vai lançar dia 14 de julho, um aplicativo voltado para a área residencial e de pequenas obras, que se chama Constructing Light. Vai permitir com que as pessoas, com que os construtores gerenciem e documentem sua obra através do smartphone, né? Aí vai permitir com que a documentação da obra chegue no cliente, chegue nos projetistas, chegue nos stakeholders envolvidos, né? Através de uma documentação com um local preciso feita pelo smartphone. E a gente vai lançar essa plataforma no mercado no dia 14 de julho, semana que vem, justamente para os pequenos clientes, para que possam ter um pouco, né, da sensação de estar documentando obras, de estar usando tecnologia em pequenas obras também. Então a gente vai comunicar nas mídias sociais e Maravilha. a gente vai deixar aberto para os primeiros 100 clientes testarem sem custo o Constructing Light, que é uma forma diferente de documentar a obra. Gostei. Então, tá. Muito obrigado pela participação na live de hoje, Guilherme. Eu agradeço. Muito bom os comentários que tu fez aí de tá trazendo o BIM para a parte residencial, trazendo o BIM para pequenas obras e falando um pouco sobre como isso já está impactando, né, teus clientes. Eu acho que a gente tem que falar para o mercado de uma maneira aberta e não só para grandes clientes, mas também para pequenos clientes, pequenas construtoras, porque na verdade o mercado brasileiro ele é feito na maior parte por pequenas empresas, pequenas construtoras, né? E essas também precisam se digitalizar, essas também precisam ter inputs de tecnologia e BIM é o primeiro passo, eu vejo como sendo, né? Tanto das empresas grandes que buscam tecnologia, que buscam digitalização, quando elas olham, vamos inovar, o BIM é o primeiro passo. É o primeiro passo para todas, né? Então tem que ser o primeiro passo para a construtora pequena também, né? E aí sim vai poder pegar e vincular com outras tecnologias e poder começar a crescer. A gente tem que fazer com que o mercado se digitalize, mas ele se digitalize de uma maneira completa, né? Do pequeno ao grande. E não focar apenas no grande, que o grande utiliza a tecnologia, mas trazer isso, né, para o mercado de uma maneira mais legal. Muito obrigado pela tua participação. Foi excelente. Eu vou deixar essa live salva no nosso IGTV para quem perdeu algum ponto ali possa recuperar depois. E nos falamos, gente. Quem quiser seguir aí o Instagram da empresa do Guilherme é @Projeto Estrutural Online. Isso aí, @Projeto Estrutural Online. Dá uma olhada lá, pessoal, na nossa bio tem alguns materiais bem legais. Inclusive, a gente abriu como é que a gente trabalha à distância. Tem tudo a ver também com o BIM. Tem um material lá gratuito. Entra lá, baixa, dá uma olhada, uma série de vídeos aí que com certeza vai contribuir. Nossa função aqui não é apenas fazer projetos, mas é parceria, colaboração e fomentar o mercado da construção civil aí, que merece muito aí do que a gente está entregando. Legal. Maravilha. Beleza. Um abraço, gente. Boa noite. Valeu, abraço. Obrigado pelo convite, viu? Abraço. Constructinho, ó. Show. Parabéns. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.